Olá, tudo bem? Quero começar esse vídeo falando um pouco sobre essa mudança radical da Priscila Alcântara, que era cantora gospel e agora decidiu cantar pop. Ela disse que optou pelas mudanças após refletir sobre autoconhecimento e se sentir muito madura e segura para apresentar a nova versão. Como esse vídeo é sobre os dons do Espírito Santo, e como sabemos que nosso corpo é templo dele. Quando nos afastamos, abrimos a porta para que o espírito do inimigo habite em nós. E a sua mudança radical nos faz refletir como é a imagem de alguém que se afasta do Espírito Santo. Nesse vídeo falaremos sobre os dons de sinais, algo que intriga muitos, alguns acreditam e outros não. Segundo o autor do livro O Poder do Espírito Santo, Billy Graham, os dons de sinais falados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, são os dons do Espírito Santo que muitas vezes são manifestações ou sinais externos da atuação de Deus. Estes dons são de cura, milagres e línguas. Parece que eles são os que mais estão chamando a atenção da igreja em nossos tempos, estimulando a imaginação e produzindo manifestações visíveis que atraem multidões. Se esse assunto lhe interessou e se você gosta de resumos de livros, se inscreva no canal, pois aqui fazemos resumos por capítulos para facilitar seu entendimento sobre cada assunto, e se gostar, não esqueça de deixar seu like. E também não deixe de assistir aos vídeos anteriores, que já estão disponíveis no canal. Para o autor, uma coisa interessante é que nas 4 passagens bíblicas em que aparecem os dons espirituais, eles aparecem juntos somente em 1 Coríntios, uma igreja que abusava de pelo menos um destes dons. Os cristãos não devem esquecer que o Espírito não quis que os dons fossem usados de maneira errada, a ponto de dividir ou romper um grupo. Quando isso ocorre, a maior de todas as manifestações do Espírito, o amor, é diminuída. O primeiro dom a ser falado no livro pelo autor Billy Graham é a cura. No Antigo Testamento aparecem muitos casos de cura, e todos nós sabemos que o Novo Testamento está cheio de exemplos de Jesus e seus discípulos curando os doentes. E através da história da igreja cristã houve muitos outros casos de cura física. O dom de cura física por meios espirituais às vezes é associado a curas de fé. Muitos dos que as praticam dizem ter o dom de curar, ou pelo menos algum poder especial. Dezenas de milhares de pessoas acorrem a eles. Muitos mais são convidados a escrever a pregadores de rádio ou televisão que garantem ter esse dom de curar. De fato, nos últimos anos a atenção da massa foi atraída à fé cristã e às curas físicas. Para o autor, temos que distinguir entre o que a Bíblia chama de dom de curar e um outro método de curar. Alguns colocam a sua ênfase na fé do que precisa ser curado, dizendo que será curado se crer. Com isto, eles estão indo mais longe do que os que creem que a expiação de Cristo na cruz lhes traz perdão, pureza e aceitação diante de Deus. Eles acham que qualquer cristão que adoecer pode querer ser curado pela fé. Isso não tem nada a ver com o dom de curar em si. Estas pessoas creem, por exemplo, que a expiação de Jesus incluiu a cura física de doenças. Para eles, a morte de Cristo na cruz não só nos oferece o perdão dos nossos pecados, mas também a cura física do nosso corpo. Eles creem que pela fé nós recebemos ambos. Esse tipo de cura tem mais a ver com fé do que com o dom de curar. Billy Graham diz que temos que considerar a cura de doenças de uma perspectiva mais ampla. Se não é possível receber ajuda médica, ou se os médicos declaram o caso incurável, e Deus nos põe no coração que devemos esperar dele o impossível em simples fé, então temos de seguir sua orientação. Entretanto, esta orientação deve vir de Deus, não pela pressão de outros cristãos. Se, porém, há ajuda médica disponível, ignorá-la e pedir que Deus cure parece beirar a presunção. Impor as mãos ou ungir com óleo tem significação espiritual e psicológica. O que está doente e os que vêm impor as mãos ou ungir não devem pensar que a cura se deve a essas atitudes, à sua fé pessoal ou às suas orações. A cura é de Deus e vem de Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 15 diz: o Senhor o levantará. No livro é descrito que, no entanto, nem sempre Deus decide curar, pois Billy Graham diz que não encontrou nas Escrituras provas de que é da vontade de Deus curar todas as pessoas de todas as doenças. A pessoa que está doente e os que a amam devem orar dizendo a frase se for de sua vontade, pois a verdadeira fé implica em uma entrega completa da nossa vida à vontade de Deus, seja qual for, mesmo quando Deus decide não nos curar. Isso significa que estamos dispostos a sermos curados, dispostos a permanecer afligido ou dispostos a morrer, dispostos para tudo que Deus queira. Segundo o autor, cada vez mais igrejas fazem programas de cultos de cura. A maioria desses cultos não são de curas físicas e sim emocionais. Então, para o autor, existe sim o dom de curar, que pessoas podem ser curadas em resposta de oração de fé, e que há outros tipos de curas de relacionamento.
Mas também aqui uma palavra de advertência se faz necessária. Há muita fraude e charlatanice tanto na medicina como nas curas pela fé. Por isso precisamos de discernimento espiritual. O segundo dom citado no livro pelo autor são os milagres. A palavra milagre significa no grego poderes. O milagre é um acontecimento que o poder de nenhuma lei física pode produzir. É uma ocorrência espiritual, produzida pelo poder de Deus, uma maravilha, um prodígio. Na maioria das versões do Antigo Testamento, a palavra milagre geralmente é traduzida por prodígio ou feito poderoso. O Novo Testamento geralmente fala de milagres como sinais. Os sinais feitos por Jesus e pelos apóstolos claramente confirmavam sua autoridade e davam a certeza à sua mensagem. Em momentos estratégicos, Deus sempre se manifestava às pessoas por milagres, para que tivessem evidência externa que confirmassem as palavras que seus servos diziam. Porque hoje em dia não vemos milagres espetaculares como os que estão na Bíblia? Segundo o autor, há tão poucos milagres porque nossa fé é pequena? Ou será que Deus não tem nada de espetacular para o momento? Será que sinais e milagres eram dons especialmente dados à igreja primitiva por causa de sua situação especial? O autor crê que sim. E hoje em dia, quando o evangelho é pregado em situações semelhantes às do primeiro século, milagres às vezes ainda o acompanham. Os profetas Oséias e Joel indicam que à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, os milagres aumentarão e quanto mais nos aproximamos dos fins dos tempos veremos o aumento dramático de sinais e milagres, que demonstrarão o poder de Deus a um mundo cético. Assim como os poderes de Satanás estão sendo manifestados com maior intensidade, Deus permitirá que sejam efetuados sinais e milagres. Agora vamos para o terceiro dom citado no livro, que é línguas. Já por quase um século falar em línguas está tendo uma posição importante entre muitos cristãos em algumas igrejas. Para eles, falar em línguas faz parte da vida do cristão a partir da conversão. É verdade, no entanto, que milhares do assim chamados crentes carismáticos nunca falaram em línguas, e são aceitos como verdadeiros crentes do Senhor Jesus. Por isso, em muitas igrejas que se consideram carismáticas, falar em línguas não é mais tido como sinal essencial do novo nascimento. Elas concordam que crentes regenerados foram batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Disto, o batismo na água é um sinal externo. Na hora da regeneração, o Espírito passou a habitar em seu coração. Mas para eles, o batismo no Espírito é algo que ocorre depois da regeneração. Segundo o autor Billy Graham, mais recentemente surgiu o movimento neopentecostal ou carismático. Muitas destas pessoas continuam membros em suas igrejas anteriores, alguns são até católicos romanos. Concordam com as igrejas pentecostais em sua ênfase na cura, e frequentemente aceitam o falar em línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo, uma experiência subsequente à conversão. Mas as igrejas pentecostais mais antigas estão preocupadas porque nem sempre é possível ver uma mudança no estilo de vida entre os neopentecostais, o que eles têm por intrínseco a uma vida dirigida pelo Espírito. Falar em línguas é citado somente em 2 livros do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O autor diz que na Bíblia não é encontrado base sólida onde diz que o dom de línguas é dado como sinal a todos que são batizados com o Espírito, porque esse dom só é concedido a alguns, e Paulo não garante que todos os crentes receberão um certo dom. Ele só diz que cada um receberá algum dom. Ele diz, isto sim, aos coríntios que eles devem procurar os melhores dons. E insiste em 1 Coríntios capítulo 13 que qualquer dom, sem amor, não tem valor. E se Deus decide conceder esses dons a algumas pessoas hoje em dia, devemos sempre orar para que eles sejam usados, para o proveito comum, e para promover o reino de Deus. Bom, terminamos aqui mais um vídeo. Se achou interessante, comenta aqui embaixo. E se já vivenciou alguns desses dons, me conte como foi e se você gosta de resumos de livros. Aqui fazemos o resumo por capítulos, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que eu postar o próximo capítulo. Nesse canal fazemos resumos de livros por capítulos, que possam trazer conhecimento das melhores formas de investimento em todos os aspectos de sua vida, seja na vida pessoal, familiar, profissional e financeira. E se você gostou, ou se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, deixe seu like e compartilha com seus amigos. E se quiser se aprofundar mais nesse assunto, vou deixar o link desse livro na descrição. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.